90% das startups vão à falência e 70% delas vão no segundo até o quinto ano no máximo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no Diário de um Founder. É estranho, né? A gente vê tanta ideia muito boa aí, tanta coisa mirabolante, coisa nova, disruptiva, que acaba não dando certo. A gente vai tentar falar um pouco sobre os principais temas, os principais motivos das startups falharem bem nesse começo. O primeiro deles é a análise de mercado. Uma má análise de mercado ou uma falta de uma análise de mercado atrapalha muito no início de uma jornada. Porque assim, a gente está falando sobre uma startup, né, uma ideia, uma coisa que você está apostando um tempo seu, um dinheiro muitas vezes investido, sem ter nem entendido se o mercado aceita isso antes, não faz muito sentido, né? Mas acontece muito isso. Começar uma empresa, talvez mobilizar pessoas, mobilizar dinheiro, mobilizar recurso, tudo em função de uma ideia que você não conseguiu nem validar ela antes, é muito perigoso. E é um dos motivos principais pelo qual as startups falham, as empresas falham nos primeiros anos de vida. A gente fala bastante disso nesse vídeo que eu vou colocar no card em algum lugar aqui, o famoso, né, o famigerado MVP. O MVP é o modelo de validação que vai te ajudar a evitar com que isso aconteça. Então é muito interessante depois ver esse vídeo completo, porque ele vai ajudar você a entender quais os processos ali, quais as etapas do processo para você fazer uma validação legal, entender se aquele seu negócio faz sentido ou não para o mercado, porque basicamente você tem que ter uma ideia que tenha pessoas dispostas a pagar por aquilo, você consiga produzir um valor viável para cobrar um preço justo e tenha atração de mercado para vender. Tem que ser uma dor real. Se você não tiver nada disso, você não tem no negócio ainda, você tem no máximo uma ideia boa. Outro motivo que causa muita falência de startup é uma equipe desalinhada, principalmente no começo. O desalinhamento de sócios, desalinhamento de liderança atrapalha a empresa inteira, assim. Então vai top-down atrapalhando a empresa inteira. Quando você não tem a pessoa que está te liderando, a pessoa que está guiando ali, direcionando as outras pessoas, todas alinhadas para o mesmo caminho, você tem equipes indo para caminhos contrários. Então imagina que a empresa é tipo uma canoa e você tem pessoas ali que não estão remando para o mesmo lado. A canoa até anda para o lado que deveria andar, mas ela anda com muito mais custo, muito mais recurso utilizado, ela anda muito menos do que deveria. Consequentemente, você vai torrando energia, ou dinheiro no caso da startup, né, recurso no caso da startup, e em algum momento você vai chegar muito menos longe do que você chegaria se você estivesse remando todo mundo para o mesmo lugar. Você vai esgotar sua energia, você vai esgotar seus recursos e não vai conseguir chegar onde você quer. É muito importante o alinhamento, é muito importante que a equipe esteja alinhada, e isso sem contar em coisas jurídicas, coisas mais graves que pode acontecer aí entre sócios que podem quebrar a startup, mesmo que ela esteja indo bem, e negócios maravilhosos acabam por causa disso. Outro motivo é a falta de tração. A falta de tração também é um grande detrator de crescimento das startups. Porque assim, você às vezes valida uma ideia, mas você vai até o ponto de algumas pessoas, family and friends, comprarem, acharem interessante, mas o mercado em si não tem a atração necessária para fazê-la viável. Então, a atração da startup quer dizer o quê? Eu consigo vender em larga escala, eu consigo de fato vender. É diferente quando você consegue ter engajamento, consegue viralizar e você consegue de fato vender. O empresário que lida com sucesso baseado em engajamento, baseado em like não paga boleto. Então você não consegue usar like para pagar suas contas. Você tem que usar dinheiro, você tem que vender. Falando em like, muito bem lembrado pelo João, deixa o seu aí já que esse vídeo vai valer, tenho certeza. Se não valeu até agora, eu vou tentar fazer valer até o final. Então é isso, não se engane com engajamento, não se engane com viralização. Às vezes a ideia é legal para compartilhar com meu amigo, a ideia é legal para mandar o vídeo para alguém ver, porque eu dei risada, porque eu achei interessante, achei, né, diferente, mas eu não pagaria por aquilo. Ou seja, você tem um bom material de viralização, mas você não tem um produto. Agora, para mim, o maior motivo deles e o que desbanca em empresas grandes, assim, que faz empresas grandes falirem, assim, é muito mais comum do que parece. A má gestão administrativa, o fluxo de caixa mal administrado. Queimar dinheiro sem estratégia nenhuma é igual acelerar um carro de frente para um poste, assim. Pode ser que o caminho seja maior, mas uma hora ele vai chegar e vai bater. Essa é a única certeza que você tem. Queimar dinheiro sem estratégia vai te fazer falir. Ai, mas a Uber queimou muito dinheiro por vários anos, não teve lucro, não sei o que lá, só depois de tantos anos teve lucro. Cara, se você se comparar com a Uber, você comparar a sua empresa com a Uber, é a mesma coisa que eu comparar o meu futebol com o Cristiano Ronaldo. É um absurdo. Você não pode se basear em outliers, você não pode se basear em empresas fora da curva como padrão. Eles não são o padrão. Para você se manter numa fase de startup ainda, conseguir ser saudável, conseguir crescer, você tem que se manter com base nos padrões, não pensar nas startups que saíram fora da curva. Até porque a gente está falando de empresas que tinham fundos bilionários colocando dinheiro ali atrás e conseguindo fazer aquele negócio funcionar. Fluxo de caixa é a métrica mais importante da sua empresa. Você tinha que saber ela desde o dia 1 e controlar ela, saber ela de core. Você tem que saber quantos dias de caixa você tem de core, sempre. Isso é muito importante. Se você souber isso, se você souber como isso está acontecendo, como isso está fluindo, você tem a segurança muito grande de que a sua empresa não vai cair nessa estatística.
estatística de falhar nos primeiros anos de vida. E para controlar isso, para conseguir fazer também com que ela seja saudável, a gente falou nesse vídeo aqui sobre CAC por LTV, né? A relação, a razão de CAC sobre LTV. Isso aqui vai falar para você assim, o seguinte: você tem uma empresa saudável, você tem uma empresa geradora de caixa, ou não, você não tem uma empresa saudável, você precisa trabalhar em algum ponto ali para entender, porque senão o seu caixa vai ser gasto, você vai queimar seu caixa e uma hora você vai falir. Essa é a única certeza que você tem. Você tem que entender esses dois caras em conjunto, ter uma boa gestão de fluxo de caixa, porque senão você não vai ter tempo de manobra. Você pode entender o problema, identificar onde ele está, saber a correção, mas não ter tempo de manobra. Isso é muito prejudicial. É por isso que a gestão do caixa é tão importante assim. A má gestão financeira, ela quebra negócios mesmo eles sendo muito bons e tendo muito potencial de tração. Beleza, mas daí a gente falou um monte de coisa negativa aqui. Qual que é o segredo? O que faz as startups se salvarem? Além dessa parte da gestão financeira ser muito importante, a gente falou de alguns problemas principais aí, que são as maiores causas, de acordo com a pesquisa do CB Insights, de 2023, 2024. Então assim, a má gestão financeira, ela é a maior causa delas, é muito comum acontecer, mas tem algumas outras coisas que você pode fazer para tentar evitar isso, né? Quando a gente fala de startup ou de empresas menores, a gente tem que dar muito valor e usar muito bem a velocidade. Então você, como startup, você tem que saber que você pode errar, mas o ideal é que você erre rápido e erre barato, porque com isso você vai conseguir chegar no modelo ideal. Beleza, eu não tem problema em errar, eu tenho um impacto muito pequeno quando eu erro em uma empresa pequena, né? Então eu erro pequeno e você erra rápido e pequeno, e também barato. Errar rápido, errar pequeno e errar barato é o ideal para uma empresa que quer achar um modelo de negócio que vai fazer ela crescer em algum momento. Então quando você encaixar isso, entender que as métricas são positivas, entender que é saudável e conseguir empregar mais recursos, mais dinheiro, escalar isso, tracionar isso de uma maneira melhor, você consegue daí crescer a sua empresa de uma maneira muito mais saudável e evitar entrar nessa estatística, ser parte dos 10% da estatística que sobrevive e não dos 90% que falham. É muito importante ouvir o mercado, então ter humildade intelectual de ouvir o mercado e pivotar, mudar. Se você entende o que o mercado está te falando, um dos maiores erros do empreendedor é achar que ele é a própria persona do negócio dele. E muitas vezes, quase 100% das vezes, o empreendedor não é a persona do próprio negócio. Ele não é a pessoa que compraria o que ele está vendendo, porque é um outro modelo de pessoa. Não é porque o negócio é ruim, é porque ele não é aquela pessoa, ele não usa aquele sistema, talvez, ou ele não é daquela profissão. Você não pode pensar com a sua cabeça, você tem que entender mercado e ter velocidade aí nessa transação, aí nessa mudança. Você não começa por um negócio que vai ser o que vai te dar dinheiro, ou que vai ser o que vai escalar lá na frente. Você começa por uma ideia inicial, vai validando, lapidando ela, mas para isso você tem que entender, ouvir muito o mercado para conseguir chegar no modelo ideal. E daí isso sim vai te fazer crescer. Uma das frases que a gente ouve por aí em livro e tal, coach da vida e tudo mais, serve muito bem nessa ocasião é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te fazer chegar onde você quer chegar. Então você tem que sempre ser muito bom na sua capacidade de adaptação. E aí, anotou tudo para não entrar na estatística também? Maravilha. Então deixa um comentário aqui do que te ajudou mais nesse vídeo, se fez sentido para você o que eu falei. Não deixa de deixar o like, se inscrever, porque sempre tem aqui, semanalmente, tem 2 a 3 vídeos muito interessantes, ou não. Mentira, tem que fazer de novo. Ou não. Eu vou deixar isso, cara. Eu vou deixar isso. Ou não. Depende, né? Se for o Bill Gates, talvez não tenha nada a ver com o que você está ouvindo aqui. Deu para anotar aí, para não entrar na estatística das 90% das empresas que falham? Maravilha. Deixa um comentário aqui do que mais te ajudou nesse vídeo. Manda para aquele seu amigo que também talvez está quase entrando nos 90% e ele vendo esse vídeo ele consiga escapar. Deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem 2 a 3 vídeos interessantes aí para vocês. A ideia é ajudar sempre os empreendedores a serem melhor, beleza? É nóis. Até a próxima.